Por que as criptomoedas caíram recentemente? Será que esse movimento vai continuar depois desses repiques de alta que nós temos? Ou será que o mercado vai subir agora? Tem armadilha aí e eu vou te mostrar os detalhes nesse vídeo. Vou te explicar por que o mercado caiu recentemente, quais são as perspectivas daqui para frente e quais são os riscos. Enfim, é mais um vídeo direto ao ponto, extremamente resumido, porque eu valorizo o seu tempo, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca, não custa absolutamente nada para você, o seu like. Já aproveita então para fazer isso no começo do vídeo, você dá uma força e tanto aqui pro canal, já fica o meu muito obrigado, e aproveita que você tá aí perto também, caso ainda não seja inscrito aqui no canal, e já faz a tua inscrição, clica ali no sino também para ativar as notificações e já marca ali como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles têm um único foco, que é botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender de fazer isso. Bom, dito isso, vamos de cara entender quais são os dois fatores principais que puxaram o mercado cripto para baixo, fizeram várias criptomoedas derreterem, não só o Bitcoin caiu, como as altcoins, em especial as menores, caíram muito. Teve altcoin caindo mais de 50% em poucos dias. O primeiro ponto que impactou bastante o mercado foi essa notícia aqui. O governo dos Estados Unidos recebe autorização para vender 6,5 bilhões de dólares, tá? Ele está convertendo aqui para reais na notícia, em Bitcoin e preocupa mercado. Unidades da criptomoeda foram apreendidas no caso da Silk Road e precisarão ser vendidas, afetando o preço do ativo. Vale lembrar aqui que o governo da Alemanha, ao longo de 2024, mais ou menos ali na metade do ano, vendeu também bitcoins, e a notícia de que eles estavam começando a vender, seguida da posterior venda efetiva dos bitcoins, acabaram derrubando o mercado. Só que o fato é que, em dólares, o que o governo alemão vendeu em meados de 2024 é menos da metade do que os Estados Unidos estão autorizados a venderem agora. E só para você entender melhor esse caso, eu gravei um vídeo curto lá no Instagram e teve gente me criticando, dizendo que não tinha mais tempo hábil para o governo vender bitcoins antes da posse do Donald Trump, o que demonstra um claro desconhecimento sobre as leis americanas. Em primeiro lugar, o governo americano não começou ainda efetivamente a vender Bitcoin, mas já transferiu parte dos valores lá para a Coinbase, mostrando a intenção, sim, de vender. Isso pode ou não ocorrer antes da posse do Trump. Existe a possibilidade, mesmo depois da posse do Trump, os Estados Unidos venderem esses Bitcoins. Isso porque existem leis que determinam que, depois dessa decisão judicial, os Estados Unidos precisam sim vender Bitcoin. Eles estão autorizados e devem fazer isso. Ou seja, para que isso não ocorra na prática, a lei precisaria ser alterada, o que é improvável, não vou dizer impossível, mas improvável antes da venda efetiva desses Bitcoins, que não deve demorar. E a pergunta que nós devemos nos fazer em relação a tudo isso é: o mercado tem capacidade de absorver esse montante? E a resposta é sim. Nós tivemos um baita teste para isso, que foi justamente lá quando o governo da Alemanha vendeu Bitcoin, vendeu muito rápido. Isso, embora no curto prazo tenha sim derrubado o preço do Bitcoin, em cerca de 5 meses o preço do ativo subiu mais de 70%. Ou seja, isso não impactou a trajetória de alta de médio prazo do Bitcoin. E é isso, meus amigos, o que mais importa no fim do dia. Ou seja, o preço do Bitcoin pode ser derrubado com isso? Pode e deve. Mas isso por si só não significa o que muitos estão dizendo por aí, que a alta acabou. Agora, também é preciso entender que não foi esse fato isolado que derrubou o preço do Bitcoin, mas também, aliado a isso, e saíram os dados aqui mais ou menos junto dessa notícia, os dados relacionados ao emprego americano, que mostra um nível de atividade econômica maior do que o esperado. E só para você entender, isso impacta negativamente no mercado cripto, porque mais atividade econômica gera mais inflação, e mais inflação precisa ser contida com aumento de taxa de juros, ou nesse caso aqui, taxas de juros elevadas por mais tempo. E se as taxas de juros não caem, isso prejudica os ativos de risco, lembrando que aqui na escala de risco o mercado cripto está lá em primeiro lugar. Ou seja, o mercado cripto é bastante sensível à perspectiva de taxas de juros dos Estados Unidos principalmente. Mas o resumo da ópera é: nós tivemos dados negativos na semana passada e nessa semana, mais precisamente hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, nós tivemos dados melhores, dados mostrando inflação menor do que a projetada pelo mercado. Isso ajudou os mercados a se recuperarem. Nós tivemos aí um repique de alta importante para que o mercado consiga se sustentar acima do suporte atual, mas isso precisa de sustentação com mais dados positivos, ou pelo menos não piores do que o previsto pelo mercado. Então nós precisamos ficar de olho nos dados de inflação que saem nos próximos dias. Isso aqui vai ser determinante para as falas do Fed, que nós já sabemos, né? O Federal Reserve, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, deve manter as taxas agora no dia 29 de janeiro. Porém, mais importante do que a decisão de manter ou não as taxas é o discurso do Fed. Isso aqui impacta diretamente no mercado cripto. Se ele tiver um discurso mais pró-corte, né, dando a entender que vão haver aí mais cortes de juros,
hoje o mercado precifica de 1 a 2. Se der a entender que 2 são garantidos e quem sabe um terceiro, por exemplo, isso ajuda demais o mercado. E se ele for para o lado contrário, falando que olha, a gente está pensando aqui em um corte para esse ano, mas não tem nada garantido, existe a possibilidade de nem cortar juros esse ano, aí o mercado vai para baixo. Lembrando que antes o mercado estava precificando 4 cortes de juros ao longo de 2025, isso aqui era excelente. Agora, a precificação já é de 1 a 2 cortes de juros nesse ano. Em resumo, como eu falei, o cenário para mais cortes de juros é positivo, para menos é negativo, é isso que você precisa gravar. Agora, outro ponto fundamental para ficar de olho para os próximos meses e não cair na armadilha de vender Bitcoin e criptomoedas no momento errado, simplesmente por conta de um pânico momentâneo do mercado, como o que nós tivemos recentemente. O mercado cripto tem uma correlação muito forte com a Nasdaq, bolsa de tecnologia americana. Já tem muitos estudos por aí mostrando que a atual deterioração dos fundamentos macroeconômicos devem pôr em xeque a bolsa de tecnologia americana e quedas mais fortes são iminentes, ou seja, é esperado um recuo da Nasdaq, dado o histórico e os dados macroeconômicos, dados também de dívida americana. E a minha opinião sobre isso é bem simples. Os ciclos de alta, como que a gente vem vendo lá na bolsa de tecnologia americana, nas bolsas americanas em geral, terminam, vem o ciclo de baixa. Só que como diz Warren Buffett, never bet against America, ou seja, jamais aposte contra a América. E não é saudável apostar que a bolsa americana vai cair. Eu vejo muita gente fazendo isso e se dando muito, mas muito mal. Simplesmente porque no mercado você pode até estar certo, mas estar certo no momento errado é estar errado. Ou seja, não dá para ficar apostando aqui. A única coisa que você precisa fazer é acompanhar, também como um indicador para o mercado cripto, a Nasdaq e o desempenho dela. E sobre o que muita gente vem falando por aí, que a alt-season acabou e que a gente não vai mais ter a alta das criptos, das altcoins. Inclusive eu ouvi falar que tem gente que vendeu todas as altcoins, dizendo que vai desabar. A verdade é que não tem como afirmar que algo vai ou não acontecer, mas a probabilidade de nós termos ainda uma alt-season é muito grande. Eu diria inclusive que para a gente não ter uma alt-season, teria que ter uma quebra de histórico e alguns indicadores precisariam estar mentindo, o que eu acho muito difícil. Até hoje nós sempre tivemos alt-season nos outros ciclos e sempre o mercado teve recuos antes de subir muito forte. E adivinha, assim como nesse ciclo, nos outros ciclos as pessoas também tiveram momentos onde ficaram com medo e muitos não pegaram alt-season simplesmente porque saíram 1 ou 2 meses antes achando que ela não iria acontecer. Inclusive muita gente perguntou se eu estava vendendo e a resposta é não, eu não estou vendendo, não vendi nada das altcoins agora nessa queda, inclusive eu vendi alguma coisa realizando o lucro lá quando o mercado tinha esticado bastante. E aproveito para lembrar aqui que os assinantes da comunidade 1%, além de acesso a todos os meus cursos, têm acesso bônus à minha carteira cripto completa, com toda a estratégia de alocação e também acesso às minhas ordens lançadas que estão esperando lá para ser executadas, exatamente em pontos estratégicos e também as movimentações de compra e de venda em tempo real. O link para assinar caso você ainda não seja assinante está aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Agora, resumindo, por que eu não vendi se o risco percebido pelo mercado aumentou? Simplesmente porque eu entendo sim que existe um risco de queda no curto prazo em especial, mas eu particularmente prefiro assumir o risco de ter uma queda no curto prazo do que o risco de sair do mercado e ele porrar para cima e eu perder toda a alta, principalmente o início da alt-season. E vale lembrar que você é livre para assumir qualquer desses riscos e precisa entender o que faz mais sentido para você. Eu somente compartilho aquilo que faz mais sentido para mim. Agora tem um outro ponto aqui para você entender o comportamento do Bitcoin, entender o que pode acontecer para você não cair na armadilha. Dá uma olhada aqui no gráfico comigo para entender os movimentos que o Bitcoin vem fazendo. Deixa eu pegar o pincel aqui que fica mais rápido. Olha só, desde o fundo lá em 2022, o Bitcoin fez um movimento de alta, depois teve aqui um movimento de consolidação, como se fosse uma bandeirinha de alta aqui, né? Aí rompeu, fez aqui mais uma bandeirinha, consolidação, subiu bastante, consolida aqui e aí depois sobe forte de novo até aqui. E aí é bem possível que ele faça novamente um movimento aqui de bandeira, para depois subir para quem sabe a última grande alta do mercado, que talvez seja ainda mais forte do que a última que nós tivemos. Então eu não vejo cenário de queda enquanto o Bitcoin não quebrar esse padrão aqui de movimentação de alta desse ciclo. Em resumo, o Bitcoin vai cair nos próximos dias, nas próximas semanas? É possível que sim, mas vale lembrar que nós temos também a posse do Trump, vale lembrar que se os indicadores, os dados vierem positivos, isso é muito bom para o Bitcoin, deve levar o Bitcoin a novas altas. E se acontecer de cair, isso não significa que a alta está comprometida, pode ser simplesmente uma queda de curto prazo, como a gente já viu tantas e tantas vezes acontecer, inclusive nesse ciclo e também nos ciclos passados. Para finalizar, eu lembro que o risco principal é justamente a Nasdaq e os dados negativos. Se os dados seguirem vindo muito negativos, a Nasdaq começar a cair de fato, aí sim
nesse cenário nós poderíamos considerar que nesse ciclo nós não teríamos out-season, o que eu acho bastante difícil. Mas é bom ficar de olho. Se a Nasdaq continuar esticada por mais um ano, isso é tempo suficiente para nós termos uma forte out-season. Uma hora a festa acaba e o ciclo recomeça, mas na minha opinião nós ainda não temos dados que mostrem esse caminho. Dito isso, sem mais, eu fico por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.